Estamos com um projeto novo que é pegar as dúvidas dos nossos membros do grupo do Facebook e responder aqui através de vídeo. E uma das perguntas que veio é do Alberto Soares. Um tema que poderia ser também abordado seria além dos balanços. Bom, o que você deve analisar numa empresa além do balanço? Primeiro que o balanço, ele nada mais é do que uma fotografia da situação patrimonial de uma empresa numa determinada data, geralmente no fechamento de trimestre. Isso diz muita coisa sobre a empresa, principalmente sobre as suas questões financeiras, mas não diz tudo. Primeiro que existem uma série de informações que nem sempre estão em balanço. Processos que a empresa possui, enfim, questões ambientais. Se você estivesse analisando o balanço da Vale um trimestre antes de ocorrer o que aconteceu em Mariana, no acidente, certamente você não estaria vendo a contingência ambiental que tinha na empresa. Porque o balanço ele te mostra quase tudo, mas ele não te mostra necessariamente tudo. Outra coisa que é muito limitante ao se analisar o balanço é o futuro. Às vezes a empresa pode ter uma fotografia muito boa, mas está enquadrada numa dinâmica competitiva que é degradante. Então, se a gente estivesse no auge da Kodak analisando a situação financeira dela, estaremos vendo uma empresa bastante sólida. Mas, como a empresa perdeu o seu grande diferencial competitivo, que era estar na vanguarda tecnológica, a empresa ficou para trás e os resultados começaram a se deteriorar e fizeram com que o balanço da empresa entrasse numa calamidade, né? O mesmo pode se aplicar à Petrobras no Brasil. Quando a Petrobras levantou capital em 2010, foram dezenas de bilhões de reais que entraram no balanço da empresa através de emissão de ações no segundo semestre de 2010, a empresa estava muito sólida. Porém, quem analisar somente o balanço não teria uma visão geral do todo. Para que ela levantou esse dinheiro? Para fazer uma série de investimentos que se mostraram prejudiciais ao acionista. E eu estou sendo eufemista, né? Nós sabemos que a situação dos investimentos que a Petrobras realizou foram muito ruins e envolvidos inclusive em corrupção. Então, é importante que você tenha uma visão não apenas do todo, mas também da dinâmica competitiva e da gestão. O que a gestão vai fazer com aquele balanço? Porque o balanço é uma fotografia do passado. Ele te indica umas coisas, mas ele não te conta o futuro. O futuro é determinado por dinâmicas competitivas, por capacidade de gestão, inovar, por uma série de fatores que muitas vezes não estão no controle da empresa. Um atentado terrorista pode bater no balanço da empresa. Imagina que você é uma seguradora e faz seguro das torres gêmeas e um avião entra numa das torres. Isso não é uma coisa que não aconteceu, de fato aconteceu. Quem segurava as torres gêmeas era uma empresa listada em bolsa. O balanço dessa empresa, obviamente, sofreu um revés naquele trimestre. Então, o balanço ele te conta até certo ponto. É importante você olhar o balanço, não estou tirando o mérito disso, mas é importante você olhar também um pouco para o futuro. E isso depende de fazer estimativas e estimativas corretas. E alguém pode fazer a pergunta ao contrário. Existe alguma empresa que tinha um balanço ruim e se tornou uma empresa boa? Eu acho que o melhor exemplo é a maior empresa do mundo, a Apple. A Apple é a maior empresa do mundo em valor de mercado. Quando o Steve Jobs entrou na empresa, a empresa tinha por volta de 6 meses de caixa e o Jobs, com muito malabarismo, conseguiu fazer a virada na empresa. A empresa não tinha caixa, ele conseguiu levantar caixa de uma maneira muito inusitada. A Apple tinha um processo contra a Microsoft e ele conseguiu monetizar
em valor presente esse processo. Provavelmente esse processo demoraria anos na justiça e a Apple não estaria viva até lá. Ele, que conhecia o Bill Gates, que era o principal acionista da Microsoft na época, convenceu ele a encerrar o processo e fazer um acordo em que a Apple receberia recursos da Microsoft e também a Microsoft teria uma participação acionária na Apple. Então, com isso, ele conseguiu solucionar aquele problema de caixa de curto prazo e com esse dinheiro que entrou, ele conseguiu fazer uma série de mudanças nos produtos da empresa, né? Que primeiro veio aquela linha Mac, que era um computador all-in-one, depois veio os iPods, depois veio o iPhone, depois veio o iPad e o resto é história. A empresa se tornou a maior empresa do mundo. Então, quem olhasse só o balanço da Apple estaria vendo uma empresa extremamente complicada, mas que tinha uma gestão extremamente competente e inovadora na mão do Steve Jobs. Esse cara conseguiu fazer essa transição de uma empresa praticamente quebrada para ser a maior empresa do mundo. Ou seja, o balanço ele é bom você ter uma noção do balanço, mas ele não te diz tudo.